Você sabe com quem você está falando? Ah, já ouviu essa? Bom, pois é. Se você é uma pessoa que não tolera esse tipo de atitude arrogante, esse tipo de atitude em que a pessoa se coloca acima das demais, você vai gostar muito dos pontos de vista que a gente vai trazer nesse nosso episódio de hoje. Se por outro lado, você é assim como eu, é uma pessoa que vive as faces, né, da dificuldade de se manter numa posição humilde, numa posição de valorizar tanto o outro quanto você, esse episódio de hoje também é para você. Pura vida, heróis de propósito, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. O tema de hoje é a humildade. Essa força de caráter que nos coloca em pé de igualdade com as outras pessoas e que é confundida em seus dois extremos, tanto na falta, que vai gerar, quando há uma falta de humildade, uma arrogância, aquela postura petulante, prepotente, como no seu excesso. O excesso, né, a superutilização da humildade, pode gerar aquele comportamento da anulação, aquele comportamento da síndrome do impostor, do não reconhecimento do seu próprio potencial. Hoje a gente vai conversar sobre esse caminho do meio, esse caminho que nos coloca de igual para igual com as pessoas ao nosso redor. E para ilustrar essa nossa história, né, de humildade, essa nossa jornada de humildade, eu gostaria de compartilhar com vocês uma das experiências que eu tive na principal escola que me ajudou a entender esse papel dos extremos ali da arrogância, da humildade, que foi a minha passagem pela formação militar, trabalhando como oficial do Exército. Aquela escola foi ao mesmo tempo a maior escola de arrogância e de humildade que eu tive na minha vida. Arrogância por quê? Bom, eu tive a oportunidade de servir num quartel que formava os oficiais temporários do Exército. Isso significa que eu já entraria no Exército numa posição de gestão, uma posição ali, né, como se fosse um gerente numa empresa. O processo é extremamente concorrido, 5.000 candidatos, 140 alunos, dos quais menos da metade tiveram a oportunidade de ir para a tropa. E eu ainda tive a honra, após todo o processo de formação, de ser o primeiro colocado da minha turma. Eu preciso fazer uma confissão para vocês de que não teve como. Isso acabou subindo para minha cabeça. Mas, apesar de a formação ter subido, a primeira colocação e nessa a humildade ter sido um sacrifício indesejado, né, nessa história, quando eu cheguei na tropa, eu ainda consegui dar uma bola dentro. Qual foi a bola dentro que eu dei? A minha missão como um líder ali de nível médio na hierarquia, né, do Exército era basicamente traduzir as missões que vinham do comando para quem iria executá-las, os sargentos, os soldados. E é muito comum, caras que estão na minha posição, independente de classificação no curso de formação, seja lá o que fosse, na hora de passar essas missões, esses comandos, vir numa postura autoritária. Aquela postura que diz, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo, mandando fazer assim, mandando fazer assado. Mas quando eu cheguei na tropa, eu via à minha frente caras que tinham de exército, aquilo que às vezes eu não tinha nem de vida, né? Eu tinha 20 e poucos anos, os caras às vezes tinham lá seus 40 e poucos anos com 20 e poucos de exército. Como fazer para liderar uma tropa como essa? Aí, nesse caso, deu para dar uma bola dentro de me pôr numa postura de ouvi-los, de perguntar para eles, ok, a missão é essa, o objetivo é esse que foi passado, mas eu queria dizer como deve ou não deve ser feito, eu falava, o que vocês acreditam, como vocês acreditam que a gente deve chegar nesse objetivo, quais são as opiniões de vocês? E aí eu vi do time, eu vi daquele pessoal mais experiente, ainda que hierarquicamente subordinado, essa palavra, não é? Para a função que eu tinha ali como tenente, ouvir deles as experiências, inúmeras vezes que eles já realizaram aquela missão e nessa posição conseguir construir a melhor alternativa sem impor. A vantagem que a gente colhia com isso é que requeria muito menos controle, comando em cima deles, uma vez que eles estavam fazendo aquilo que eles acreditavam que deveria ser feito, da forma como eles acreditavam. Era meu papel, a partir daí, garantir que seria cumprido o que foi prometido e o que foi previsto tivesse a ver com o que o comando desenhava. Agora, a história não é tão simples, tão bonita assim. Lembra que eu falei que a colocação subiu a cabeça e a arrogância tomou o lugar da humildade com toda essa experiência? Bom, o momento mais marcante que me fez ficar de face com esse desafio pessoal foi quando
eu comecei a perceber, né, a relação que eu tinha com um parceiro de trabalho, um cara que chegou na mesma posição como eu, como tenente, e que tinha uma origem completamente diferente da minha. Diferente das oportunidades de estudo, de família que eu tive, ele veio de uma origem muito pobre financeiramente, com dificuldades no acesso à educação, né, a educação pública que a gente conhece do Brasil, dificuldades familiares, enfim, um monte de desafios que ele teve que enfrentar para conseguir estar lá, para ser tenente da mesma forma que eu. Vínhamos de patamares diferentes de formação e ele, na sua imensa humildade verdadeira e plena, entendia que ele, ainda sendo mais antigo, porque era de uma turma anterior à minha, ele entendia que aquela segurança que eu tinha, aquele direcionamento que eu dava, era o que a gente deveria seguir. E ele me concedia a oportunidade, tranquilamente e humildemente, de dar o norte do nosso trabalho como parceiros. Foi aí que a coisa foi pelo ralo. Porque pouco a pouco, o que era uma orientação, o que era uma contribuição, uma sugestão da minha parte, começou a se tornar uma imposição. Um autoritarismo com aquele que não só estava lado a lado comigo, como estava acima de mim hierarquicamente pela antiguidade. Eu comecei a querer impor o jeito de ser ou deixar de ser, de fazer ou deixar de fazer, e me tornei completamente intragável na minha visão de como as pessoas, de como ele deveria agir e deixar de agir na sua vida. O papel que essa história teve foi importante porque eu não estava mais morando na minha cidade, próximo dos meus amigos, eu tinha me mudado para conseguir estar nessa oportunidade de trabalho com o Exército, e basicamente quem eu tinha, tanto como parceiro de trabalho, como amigo e tudo mais, era esse cara, esse parceiro de trabalho, esse tenente. A minha postura intragável fez com que pouco a pouco ele se afastasse, e esse é o resultado que a gente colhe quando a arrogância toma o lugar da humildade nas nossas atitudes. Quando eu me vi, eu estava completamente sozinho, e ali abriu espaço para uma importante lição na minha vida de transformação. Foram meses ali até conseguir entender onde eu estava pecando, o que eu estava fazendo, e uma grande escola de humildade, de ter contato com esse cara e com as lições que ele tinha para passar. Felizmente, além da força de caráter da humildade, ele carrega com ele também a capacidade do perdão. A gente conseguiu se reconciliar na amizade, na rotina de trabalho, e felizmente pudemos salvar o que hoje é muito mais do que amizade, uma fraternidade. Eu tenho a grande alegria de trazer para vocês aqui a entrevista que eu fiz com ele. Essa pessoa que foi talvez o meu maior mestre de humildade na minha vida, com seus ensinamentos, com a sua origem, com todas as suas conquistas, agindo de uma forma em que ele sempre viu as pessoas, não importa se hierarquicamente superiores ou hierarquicamente abaixo ali na cadeia, de uma forma plenamente igual para igual. Vejam aí minha entrevista com meu querido amigo Odair Ribeiro, o Tenente Ribeiro. Ribas, conta aqui para nós qual que é o papel da humildade na sua vida. Vamos lá. O papel da humildade na minha vida é quando você reconhece, né? No caso aconteceu isso muitas vezes, quando eu reconheci as minhas limitações, né? Eu vim de uma família muito humilde, né? Muito pobre, tive muitas dificuldades aí, né? Ao ingressar aí no mercado de trabalho e tal, mas quando eu reconheci as minhas limitações, ficou mais fácil de eu lidar com esses obstáculos, de ultrapassar esses obstáculos. E aí o cuidado, né, de você ter muita humildade, veio um problema para mim também nessa humildade, que foi o complexo de inferioridade, né? Então, aí esse complexo de inferioridade, infelizmente, em algum momento, né, eu deixei de me posicionar, deixei de conquistar algo justamente por esse complexo, né? Mas assim, a humildade, graças a Deus, ela me trouxe muito mais benefícios, tá, do que esse simples defeito que é a inferioridade, que também eu venho trabalhando nesse problema até hoje. Pois é, irmãozão, esse é um dilema interessante de quem tem a força de caráter da humildade aflorada, que é não acabar exagerando, né, superutilizando e caindo nessa questão do desmerecimento, da inferioridade, da síndrome do impostor, da anulação. E foi exatamente onde a gente tropeçou na nossa jornada, né, em que eu comecei a subir para as cabeças e quando você viu, eu estava impondo coisas ao invés de dialogando com você, mesmo você sendo mais antigo ali no quartel. Mas tem um ponto importante, assim, que você falou sobre a questão de reconhecer os seus limites, suas limitações. É muito diferente de se conformar em ser um cara limitado, porque reconhecer, na verdade, sempre foi o primeiro passo para você falar, bom, agora que eu sei o limite que eu tenho, agora eu consigo superá-lo, né? Sim, isso aí. Isso aí. Eu vejo hoje na posição que eu estou hoje, assim, é uma posição totalmente de liderança, né? De você fazer reunião com... Já cheguei a fazer reunião com quase 200 pessoas,
né? E aí você se impor, você colocar o seu ponto de vista, né? E sim, é humildade, sim, é comunidade, é respeitando todos os julgamentos, né? Assim, respeitando sem julgamentos, na verdade, né? Sem preconceitos também, ter humildade também. Você se colocar no lugar do outro é ter humildade. Você elogiar as pessoas, né? Para tirar o melhor delas é também humildade. Você errar e admitir o seu erro, essa é uma bela de uma humildade, na minha opinião. Tá? Demonstrar gratidão, né? Agradecer as pessoas que te ajudaram a estar onde eu estou hoje. Então, eu agradeço muito essas pessoas que me ajudaram até hoje. Tá? Então, isso, eu sou muito feliz, graças a Deus, e a humildade foi uma ferramenta que eu nasci, né, com ela e desenvolvi ela muito bem. Assim, nasci que eu falo assim, acabei eu fui imputado a mim pela humildade que, né, Sim. da onde eu vim, né, Origem da onde eu simples vim. que você tinha financeiramente e tudo, né? Isso, então, e isso tem me ajudado até hoje. Fico muito feliz por isso. Tá? As pessoas têm uma distorção na hora que elas enxergam a questão de deixar os outros verem meus limites, minhas limitações, porque acham que ao fazer isso serão rebaixadas pelos demais. E é interessante que grandes autoras, como a famosa Brené Brown, que eu sempre cito aqui no programa, mostram que é o contrário. Quando a gente sabe reconhecer nossos limites e demonstrar para que as pessoas vejam, isso nos conecta com as pessoas, porque todos temos limites, poucos de nós os assumimos. Mas quando a gente vê que a outra pessoa tem tanto limite quanto eu, tanta dificuldade como eu, isso é muito mais conectivo do que uma coisa que me afasta, especialmente quando você reconhecer meus erros, né? Contornar esses erros, e eu sei aceitar o outro com os limites que ele tem também, né, Ribas? Sim, sim. Foi, assim, né, a gente mesmo teve, né, superioridade, você tinha em demasia, e eu, inferioridade, tinha Sim, também. Então, assim, exatamente. superioridade e inferioridade, vocês imaginam. Então, né, aprendendo com o outro. E aí nós conseguimos mediar e ter o equilíbrio e se tornarmos o que nós somos hoje, grandes amigos, grandes irmãos, né? Tenho um carinho enorme por você, você sabe disso. Pois é, o primeiro momento até fez sentido, gerou conexão, mas quando isso começa a gerar abusos, né, da pessoa que tem a postura arrogante, começar a se impor, a atropelar a pessoa que se põe numa posição mais humilde, aquela que deixa o outro tomar a frente e tudo mais, aí pode gerar conflitos. E foi graças também à sua humildade e muito mais ainda capacidade de perdão, entre outras coisas, que a gente conseguiu reatar esses laços e hoje ter essa irmandade. Irmãozão, obrigado não só pelas lições que você trouxe aqui, mas pelas lições que você pôde trazer na minha vida para aprender sobre essa força e hoje tem um pouquinho aqui do que compartilhar com o pessoal que nos assiste no Herói de Propósito. Valeu, irmãozão! Olha, galera, o Ribeiro para mim é um cara admirável por ver a ascensão, o crescimento dele na vida, na carreira, e que legal tê-lo assim como um amigo, alguém que vem aqui compartilhar essas lições conosco. Mas à volta do nosso intervalo aqui comercial, a gente vai ter uma outra pessoa que nos dá uma outra perspectiva de visões sobre humildade. Fica aqui com a gente que vocês vão conhecer Laírton Correia, meu querido amigo, na volta do intervalo do programa Herói de Propósito. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa que me enaltece pela sua amizade. Me enaltece porque é um cara que tem uma carreira tão impressionante, porque ele não é nada menos do que o ex-gerente executivo de RH da Petrobras, essa gigante brasileira da área de petróleo, ou seja, a mais alta cadeira na área de gestão de pessoas. E o que me enaltece é ver a humildade dele na forma como ele trata a nossa amizade, a nossa parceria. Isso sempre foi uma grande honra para mim. Qual não foi a minha surpresa, conforme a gente foi conversando sobre o tema desse episódio, ele que sempre foi um exemplo de humildade para mim, de descobrir que isso foi uma coisa conquistada, adquirida. Ele brincou que na sua adolescência, na sua infância, muito pelo contrário, ele tinha um rei na barriga. A gente vai entender exatamente com ele ao longo dessa conversa de hoje, como é que foi destronar esse rei e trazer a humildade para o primeiro plano. Eu tenho a honra de ter aqui comigo meu querido amigo Laírton Correia. Obrigado, meu amigo. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com você novamente. É muito bom poder conversar com você. Laírton, o que é para você a humildade, irmão? A humildade, para mim, é saber entender o outro. Ou seja, a gente tem valores, tem costumes, tem hábitos que, com o tempo, fortalecem a nossa maneira de ser, né? E muitas vezes a gente perde a oportunidade de entender o que o outro quer. Então, para mim, humildade está muito ligado ao outro, ao próximo, né? Você entender o que a pessoa está realmente necessitando, precisando ou te olhando. Nessa da gente conseguir entender o outro e valorizar tanto o outro quanto nós mesmos, você teve boas histórias na tua ascensão na gestão, né, que permitiram desenvolver a humildade. Compartilha algumas dessas aí com a gente.
Eu tenho uma que eu gosto de falar sempre, que é a história de um desafio que eu tive para ir para a Nigéria. A gente tinha um problema no acordo sindical na Nigéria e eu fui para lá para tentar apaziguar os ânimos e fazer um acordo adequado para a companhia. E quando eu saí daqui do Brasil, durante a viagem inteira, minha cabeça era clara, eu sei tudo. Eu conheço negociação sindical, eu faço negociação sindical no Brasil com 17 sindicatos de terra e 19 de mar. Eu sei o que é negociar com o sindicato. E quando eu cheguei na Nigéria, no primeiro momento a gente conseguiu apaziguar uma situação e resolver que era poder entrar e sair de dentro do prédio de administração da empresa e fiz uma contraproposta. A segunda contraproposta que eu fiz, com os valores que eu tinha, eu quase fiquei preso no prédio pelos sindicalistas. Sequestrado por quase sequestrado. Então, assim, até aquele momento, o que valia era o que eu conhecia, o que eu sabia. Eu não tinha tido ainda a reflexão de entender qual era a cultura, os valores que tinha com aqueles empregados, com o grupo que existia lá, para que aí sim eu pudesse trabalhar uma visão que atendesse às expectativas das pessoas e da organização. Eu provoquei aqui na abertura da nossa entrevista de que você destronou o rei que você tinha na sua barriga na juventude. Como é que foi essa jornada? Porque o seu ingresso na Petrobras, né, você passou 4 décadas trabalhando para essa companhia, foi lá na base, aquela história bonita do cara que entra como auxiliar de escritório e vai crescendo, e normalmente o movimento nessa hora é inversamente proporcional. O cara sobe na carreira e a humildade vai para baixo nessa história, a arrogância cresce. Você fez o inverso, você tinha um rei na barriga e fez com que a humildade crescesse ano após ano enquanto você ascendia. Como é que isso aconteceu? Eu tive a felicidade de ter alguns mestres, né, em termos de processo de desenvolvimento propiciado pela própria Petrobras. E nós tivemos uma professora chamada Cláudia Junqueira, ela era professora da URGS e era diretora da cadeira de administração de empresas. E a gente foi fazer um processo de desenvolvimento organizacional com ela e ela mostrou o quanto era importante a participação, o envolvimento das pessoas e trabalhava muito com o princípio da globalidade. Essas 3, vou chamar de vertentes, né, me fizeram refletir muito sobre tudo que eu ia fazer. Embora a participação e envolvimento, a gente hoje tem lá aquelas características, ela dizia muito claro assim para a gente, participar é você propiciar condições para que as pessoas estejam perto. Envolver é buscar e colocar dentro do processo. E nada que você for fazer tem que deixar de olhar o princípio da globalidade, ou seja, tudo que está no entorno, tudo aquilo que você tem que considerar para o que você vai desenvolver. Eu acho que isso faz com que a gente quebra muito aquela, sabe, eu sei, é só eu que percebo, as coisas têm que ser do jeito que eu quero. Né? Não é bem assim. Quando você envolve as pessoas, você vê que tem muito além daquilo que você aprendeu, teve ou tem a prática de realizar. Hoje, uma das coisas mais desejadas pelas empresas é o tão querido engajamento. É ter aquele funcionário comprometido, engajado. Escolha aí o adjetivo que você preferir na sua empresa. Só que a gente vai perceber que quando não há um verdadeiro espaço de participação e um esforço de envolvimento das pessoas, esse engajamento jamais é alcançado. E para a gente chegar nesse ponto, adquirir uma postura humilde é muito importante, porque normalmente o que se tem é a postura de, poxa, mas eu estou pagando salário, estou proporcionando uma oportunidade de trabalho, eu ainda tenho que convencer as pessoas a trabalharem naquilo que elas são pagas para fazer? Tenho que fazer isso, Ayrton? Tem, porque é exatamente isso, né? Se você não abre o campo, você não propicia a condição para que a pessoa esteja com você, né? Ela vai estar naquela linha, eu presto um trabalho e recebo por ele. Quando você abre o espaço, né, e as pessoas se sentem valorizadas, se sente participativa, ela está envolvida, não só ela vai estar comprometida, como ela vai buscar o resultado junto com você. Muitas vezes a gente esquece alguém para trás. E muitas vezes esse que a gente esqueceu pode ser a chave do seu negócio, a chave do seu resultado. Né? Então, olhar para a equipe, envolver a equipe, trazer as pessoas para perto de você, constrói com muito mais rapidez e traz um resultado com certeza mais produtivo.
A humildade acaba sendo, então, uma chave para a gente botar para funcionar o que hoje está em voga, que é a tal da diversidade. Você ter pessoas diversas, pessoas diferentes, dando suas opiniões, suas ideias. A liga que conecta as pessoas todas diversas é todas agirem de forma humilde, valorizando tanto as suas opiniões quanto as dos demais. Você tem uma história bem interessante, principalmente com o pessoal da minha geração, essa geração Y aí, e o lance da humildade. Conta aí. Essa é outra que eu conto muito. Eu sempre tive na minha cabeça assim, desafios a serem buscados, e eu criava projetos ou programas para aquele grande desafio. E eu desenhava aquilo e trazia para a equipe e mostrava, olha, é isso daqui. E eu comecei a perceber, com a chegada da geração Y, né, os questionamentos em cima daquilo, e eu passei a adotar de forma diferente. Eu botei um telão atrás da minha mesa, chamava a equipe, que era de jovens, sentava à frente e a gente ficava discutindo o que estava no telão. E eu vi que eu não estava conseguindo envolver as pessoas tanto quanto eu desejava, porque saía uma ou outra pincelada em cima daquilo que eu tinha projetado. E eu comecei a perceber, olha, não está trazendo o resultado desejado, né? Então vamos mudar isso daqui. Eu comecei a discutir a essência, ou seja, o que a gente queria com o projeto, e deixar as pessoas trazerem as suas ideias, a formatação, e a partir daí a gente discutir. O telão continuou e a gente discutindo o que era de proposição da equipe, né, das pessoas que traziam. Tinha até um que brincava, já que o Laírton concordou, agora deixa ele pintar o slide da cor que ele quer, né? Para não tirar todo o tapete dele. Mas a essência foi mantida e a gente criou. E eu vi que com isso a gente conseguiu muito mais resultados, né? E tinha uma equipe grande, a gente tinha que envolver 80 mil pessoas em cada projeto que a gente fazia. É interessante que, usando o princípio da humildade, você inverteu o jogo. Ao invés de você bolar um plano na tua cabeça e ficar usando de extremo controle, persuasão para tentar fazê-los fazer, você fez o contrário. Deixou que eles trouxessem um projeto e aí eles te convenciam de que o projeto funciona também. Ficou muito mais confortável. Exatamente. Deixar você pintar de colorido do jeito que você queria depois Exatamente. o projeto que você trouxe. E tem uma coisa muito interessante, o engajamento do resultado é muito maior. Você não tem a menor dúvida disso. Perceba então esse ponto, você que é gestor, você que é líder, você que está na sua família, com um parente, a sacada de você usar a humildade a seu favor, né? Quando você prestigia a visão, as ideias das pessoas, para de ser somente a sua ideia sendo imposta e passa a ser a nossa ideia, a construção que foi feita de forma coletiva. O famoso autor da área de propósito, Simon Sinek, ele tem um livro famoso, né, Comece pelo Porquê. É bem o que você trouxe aqui pra gente, né, Laírton? Ao invés de ficar falando o que, como ser feito, você dava a essência. O porquê deve ser feito o projeto, quais são os objetivos a serem alcançados. Agora, o como e o que, você deixava as pessoas trazerem. Essa questão toda de uma gestão com propósito, uma gestão mais humilde, é hiper inspiradora, mas a gente precisa de dicas, né? Como é que as pessoas que estão assistindo a gente, tanto a posição de gestão ou não, isso não importa, podem fazer para desenvolver a sua humildade? Que dicas você dá para os nossos espectadores em relação ao desenvolvimento da humildade, Laírton? Eu acho que a principal dica é saber ouvir, né? Você parar, né? Você tem a concepção, o projeto que está na sua cabeça, mas ouça, né? Escute o que o outro quer dizer a respeito daquilo que você projetou. Então, se você consegue entender isso, né, e abrir essa participação, o envolvimento, fazer com que as pessoas estejam com você, certamente o caminho será muito maior, muito mais prático. Excelente, Laírton, obrigado. Ouvir a outra parte. Talvez esse seja uma dica muito desafiadora de ser seguida nesse nosso mundo de redes sociais, nesse nosso mundo de hiperexposição, nesse nosso mundo em que todo mundo ganhou voz e grande parte perdeu ouvidos. Ou seja, todos querem falar, querem ser escutados, mas quem está disposto realmente a ouvir, a interpretar, ouvir de coração aberto? Você já sentiu alguma vez que você estava falando algo e a outra pessoa, a pessoa que estava do outro lado, só estava esperando você terminar de falar para trazer de novo a posição dela sem sequer considerar o que você disse? Pergunto o outro lado mais desafiador agora. Você já esteve também nessa posição de alguém que está querendo te contar, explicar uma coisa e você contrariando ela, só esperar ela fechar a boca para você contradizer de novo, sem sequer considerar o que foi trazido para a mesa? Bom, a humildade, como o Laírton trouxe para nós, começa justamente em começar a adquirir uma postura em que você respeita, ouve e se interessa pelas opiniões, desejos, sentimentos do outro, tanto quanto pelos seus. Fácil não é, mas vantajoso com certeza é.
Continua com a gente, que na volta desse nosso bloco a gente conversa sobre mais dicas para você desenvolver a força de caráter da humildade. Como desenvolver a capacidade da humildade? Para responder essa pergunta desafiadora, eu te convido a uma jornada. Uma jornada para primeiro, antes de mais nada, você perceber o quanto você é insignificante. Perceba que você é uma pessoa em meio a um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país, de um planeta, de um sistema solar, de uma galáxia, de um universo tão grande, tão majestoso, que tanto materialmente é infinito, quanto temporalmente existe há muito mais tempo do que você existirá há muito mais tempo. Sua pequena passagem de talvez uma centena de anos é irrisível perante os bilhões de anos da nossa existência, da existência do universo. Mas além de insignificante, você ficou insultado com isso, eu te convido a reconhecer que você também é infinito. Porque se para fora, olhando para fora, você pode ser insignificante, lembre-se que enquanto ser humano, você é constituído por órgãos que são constituídos de tecidos que têm suas células, que têm suas partículas, que vão ter suas moléculas, que vão ter seus átomos, que vão ter, dividindo ali no nível quântico, um nível infinitesimal de partes que compõem aquilo que você chama de você. Composto, inclusive, por inúmeros, incontáveis também outros organismos que habitam você. Você também é um sistema vivo e um ecossistema para inúmeros outros seres que te habitam. Você, ao mesmo tempo, é insignificante e infinito. A humildade é justamente a capacidade de você se perceber no meio entre esses dois extremos, de que se por um lado existe um universo vasto no qual você não tem a menor importância material ou temporal, por outro, para você, na sua existência e para todos aqueles que te rodeiam, aqueles que se importam para você, você pode talvez ser a coisa mais importante do seu mundo. A posição da humildade é a gente perceber que cada pessoa que está ao nosso redor é um universo em si. Também tem toda uma história, uma passagem. Eu falei materialmente sobre a sua infinitude, mas temporalmente, quem que é você, se não o resultado de milhões e milhões de anos de evolução e de gerações e gerações que chegaram até você? Muitos e muitos anos que chegaram até a sua história presente. E depois dessa sua passagem pela Terra, o legado que você deixará nas pessoas que você vai tocar, na família que você tem, quem sabe se você vier a ter filhos ou uma obra que seja impactante, o quanto isso ainda vai ecoar eternamente nos corações daqueles que foram influenciados por você. Você também é infinito, em ambos os sentidos, na sua história e no seu futuro. A humildade nos permite nos conectar com tudo isso e perceber que cada ser humano também tem esse papel no universo. Ninguém é desprezível, ninguém merece ser destratado independente da sua origem, da sua condição. A posição humilde nos põe de igual para igual para olhar esses universos aos quais nós contemplamos quando estamos face a face com outra pessoa. Agora, a dica prática, depois dessa questão filosófica da nossa posição humilde perante a existência, é aquilo que o nosso convidado de hoje disse. O Laírton falou sobre a questão do ouvir. Mas de que forma ouvir? Que as pessoas dizem, mas como é que eu faço para ser uma pessoa que ouve mais, além de ficar quieta e olhando para alguém? Porque eu posso estar escutando com o meu aparelho auditivo, não estar falando, mas não estar prestando a menor atenção na pessoa com quem eu converso, Uma forma muito poderosa é através das perguntas. Uma pessoa bastante humilde, ela também tem o quesito normalmente da curiosidade, do interesse pelo outro. E fazer boas perguntas para as pessoas sobre por que você acredita que deve ser assim? Quais são os motivos que te levam a pensar dessa forma e não de outra? Quais são as origens? O interesse pelo outro expresso através das perguntas é uma forma bastante prática de se pôr numa posição humilde, interessada e, consequentemente, também interessante para as demais pessoas. Se você quer desenvolver essas forças de caráter, viver o seu propósito, conhecer o que há de melhor em você e potencializar tudo isso, lembre-se que eu estou à sua disposição. Manda uma mensagem para nós, manda um direct lá nas redes sociais, @RafaelTakei, eu estou à sua disposição para a gente desenvolver juntos uma jornada de heróis de propósito. Muito obrigado, muito sucesso e que as forças de caráter estejam com você.